Então é isso. Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Hoje vamos finalmente encerrar o romantismo, né? Finalmente encerrar. Já foram 3 semanas, tá bom já. Mas eu achei importante a gente poder dividir, né, dessa forma, porque vendo com calma cada período, né, na poesia e vendo agora a prosa, né, a gente pode ter agora uma noção muito mais clara de como é que se deu, né? Já que foi um movimento muito diverso, né? Então na poesia teve as gerações que a gente viu, e na prosa vão ter algumas semelhanças, mas vai por outra via já, né? Então acho que não vale a pena te misturar as coisas para depois gerar mais confusão, né? Então, o mais fácil é dizer que na prosa e na poesia são manifestações diferentes. Tá certo que vão ter parecências, mas são diferentes. Então, a gente tem que ver com calma para se divertir mais, né? Acho que essa aqui é a mais importante, tem que se divertir com as grandes obras românticas que tem aqui para nos oferecer. Então, eu sei que vocês adoram comédia romântica, sei que vocês adoram seriados, sitcom, né? Então, esses seriados todos que vocês assistem em sitcom, comédia romântica, isso tudo adveio desses romances aqui, né? Dessas fórmulas, dessas situações, né? Então, não tem por que você não amar também essas grandes obras, né? Então, a gente vai ver aqui algumas, né? E, quem sabe, né, despertar para buscar e ler depois em casa as outras. Né? Vamos ver aqui, então. Aí fica a pergunta, né? A diferença, né, entre poesia e fado romantismo? Então, a poesia, né, como a gente viu nas últimas semanas e tal, tem 3 gerações, né, que são divididas num período histórico para ficar mais didático, né, porque, na verdade, as coisas ocorriam juntas, né? Mas vamos separar por 3 gerações para ficar mais fácil de entender. Né? A primeira, né, foi a nacionalista indianista, né? Que, basicamente, socorro, cara. A Maquita, né? A Maquita está presente. Ai, segue. Né? Então, como falei para vocês, a história do Brasil, né, nesse período, ela foi inventada. Né? Inventou-se o Brasil. Né? Inventou-se o que é ser brasileiro. Porque, pensem comigo. Né? Hoje em dia, falando hoje, 2021, o que vai unir numa mesma nação nós, paraenses, né? O que faz, né? Nós, paraenses, e um gaúcho? O que faz culturas tão díspares se dizerem da mesma nação? O que faz? Ah, professor, a língua. Se fosse por causa da língua, então aqui nossos vizinhos seriam todos sobre o mesmo país. Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela, Colômbia. É tudo disponível que eles falam lá. Por que lá também não é assim? Né? Um país unificado. Então, o Brasil só é Brasil unificado, né, porque criou-se esse mito da história única para o país inteiro. Né? Então, isso é verdade? Não é verdade, foi inventado. Não é verdade. É aí que tá, não é verdade. Tanto não é verdade que o Instituto de História, na época, que inclusive ficou independente, né? Não é à toa que tem vários movimentos separatistas, né? No Pará, inclusive, que a gente conseguiu, inclusive, teve na Bahia, teve em Minas, teve em muitos lugares, no Sul, e está aqui até hoje, né? Brasil tudo junto. E às vezes o Sul quer separar porque não gosta, mas está aqui ainda. Então, nessa época, criaram esse concurso
para a galera inventar a história do Brasil. Inventar. É real isso. Né? Porque, enfim, o Brasil é independente, mas e aí? O que é ser brasileiro? Aí fizeram um concurso e quem venceu foi um alemão, pô. Aí ele fez uma obra que seria justamente isso, né? Que fala que o Brasil é essa mistura do branco europeu e o indígena e tal. Né? E aí esse ideário se formou também na poesia, né? E na prosa, que a gente vai ver daqui a pouco também. Né? Então, essa idealização do indígena tem como base a criação da formação do Brasil como nação. E aí, né, a gente vai idealizar a nossa pátria, né? Então, pensem, né, que não é natural, não é óbvio, né, que um paulista e um roraimense, não sei como é que fala, se veja como a mesma nação. Não é natural isso. Porque são culturas muito diferentes. Mas, pela história criada, é de que eles fazem parte da mesma nação, né? Então, você vai em Roraima, você vai em Goiás e sente que é o mesmo país. Mas, pensem, né, se Goiás fosse um país e, sei lá, Tocantins também, ninguém também acharia esquisito. Ninguém acharia esquisito. Aí falam português. É igual Uruguai e Argentina. Tudo certo. Então, Romantinho fez por nós. Juntou o Brasil. Certo? Primeira geração é a nacionalista. A segunda é a ultrarromântica, né? Então, a gente viu aqui, né, que você aí, né, que gosta de uma sofrência, né, de uma Maria Mendonça da vida, né, do Pablo do Arrocha, essa galera que sofre por amor, né, eles todos são uma consequência, né, da poesia ultrarromântica, né, que é aquela poesia que tomou o termo romântico ao seu estado maior, né? Tanto que é romântico demais, é muito romântico, é demais, né? É exagerado, né? A questão toda é ser exagerado, né? Então, Pablo Vittar pode ser, mas não tanto, né? Porque ele não é aquele que ama para morrer, né? É aquele que ama, se não amar de volta, eu vou dançar aqui. É isso aí. Toquei eu em você. É tipo isso. Ai, bati. Mas é aquela coisa. Eu amo uma pessoa, só que a pessoa nunca me quer de volta. Então o que eu vou fazer? Vou morrer, né, cara? Então, essa aqui é a poesia ultrarromântica. É isso, né? É a desesperança com o mundo, né? O cara tá com tuberculose e não tem cura. Né? Então, pra quê? Né? E aí, a questão da poesia ultrarromântica é o escapismo, né? Então eu quero fugir disso. Eu não quero viver nesse mundo, né? Então eu vou procurar a morte, né? Assim, poeticamente falando, né? Calma, sem suicídios. Na poesia só. Eu vou procurar a morte. Ou vou procurar a fantasia, né? Vou procurar viver no mundo da fantasia, no mundo do ideal, né? Então esse é o poeta ultrarromântico, né? Então, eu estava até vendo uma postagem esses dias no Instagram, né, de que as letras de música brasileiras como se fossem escolas literárias, né? E aí o sertanejo foi claramente o ultrarromântico, né? Que é esse negócio de amar e não ser mal de volta, aí se machucar a pessoa, é muito do ultrarromantismo. Que ainda, assim, a gente fala aqui que as escolas elas iniciam e acabam de forma didática, né? De forma didática, mas a estética criada permanece. Permanece. Tem barroco hoje em dia, né? Tem romantismo hoje em dia, é como se fosse, eu tendo a imaginar, né? Na minha concepção, isso é o que eu acho, né? Cada escola, ela oferece uma estética, né, que você pode depois, como escritor, se utilizar. É uma possibilidade.
na época, era o que era mais comum. Né? O que seria mais comum hoje, na literatura hoje? São temas sociais. Né? Porque a gente está no momento que o tema social ele é o mais evidenciado. Né? A gente está basicamente numa época condoreira. Né? A gente está numa época condoreira. Né? Tanto é que os romances mais vendidos não são romances ultrarromânticos ou romances urbanos. São romances mais ligados a temas sociais. Por exemplo, o best-seller agora, que venceu o Jabuti no ano passado, é o Torturado, né? Que está falando sobre esse tipo de coisa, desigualdade social, sobre questões de gênero, né? Então, mas a gente não tem como falar isso agora. Só quando passar os anos e a gente retomar o olhar para o passado, a gente vai ver, então, em 2021, a gente estava na época da escola, que a estética era mais social e tal. Por mais que a literatura contemporânea ela seja muito diversa, seja difícil de você encontrar uma linha comum, como era nessa época. Enfim, na época não tinha internet, né? Então, um cara publicava uma obra e a galera queria fazer igual. Então, fica um pouco nessa linha. Certo? E aí tinha a Condoreira, né? Que a Condoreira, ela vai de encontro à geração indianista, porque fala assim, cara, vocês realmente acham que o Brasil se fundou só a partir do português e do indígena? Não falta ninguém aí. Ninguém. Sério, vamos pensar um pouquinho. Né? Porque, na verdade, né, o que fundou a nação, né, isso, claro, do português sendo muito do seu escroto, né, foi ele genocidando indígena, escravizando indígena e o povo negro. Né? Então, a geração condoreira, ela vem trazendo consigo esse debate do negro, né? Então, vem a poder social, vem abolicionismo e vem temas de liberdade, né? De tanto liberdade do povo negro, né, pelo abolicionismo, como liberdade da democracia, né? Então, eles eram antimonárquicos, né? Eles queriam derrubar o Pedro II, dessa maneira chega, né? O poder emana do povo, não de ti, parceiro. Sai. E aí eles debatiam esse tipo de coisa. Certo? Beleza. Na poesia é assim. Como é que é na prosa? É assim. A gente tem 4 tipos de romances. A gente pode até botar um quinto, que é o romance gótico, né? Que é o do Ávila Azevedo. Mas só tem com ele, né? Então não fica muito claro. Que tem aquele Noite na Taverna, que falei na sala e reitero. É maravilhoso. Que romance maravilhoso isso. Né? Mas vamos ver, são 4. Urbanos, né, que são aqueles que vão retratar a vida cotidiana da burguesia brasileira da época. Tem os indianistas, né, que são semelhantes à da poesia, né, eles vão afirmar o indígena como herói nacional, né, você protagonista da história, vai ser aquele heróizão e tal. Vamos ter o regionalista, a gente tem o urbano, né, que fala da cultura da época da corte e tal. O regionalista seria o Brasil rural, né, das grandes fazendas, da escravidão e tal, que também, a partir disso, eles vão valorizar a nossa formação de identidade cultural e o romance histórico, né, que é aquele que vai retratar o costume de épocas passadas, pré-independência e tal, né, e vai ter esse tipo de configuração. Vamos agora para curiosidades. O Alencar, né, ele é o cara desse período. Ele é o principal autor desse período. Primeiro porque ele era doido, né, e ele escrevia muito. Ele escreveu muito, morreu com 40 anos de idade, escreveu muito. Muito. 15 para o soco, Machado de Assis, né? Mas era um amigo, na verdade. E aí ele foi o único brasileiro a fazer romance nessas 4 modalidades. Então ele era assim, e não é só fazer romance nessa modalidade, ele fez bem,
né? Ele fez bem, né? Não é à toa que quem criou a Academia Brasileira de Letras foi o Machado de Assis. Ele é a cadeira 2, né? O Alencar é a cadeira 2 da ABL. Um grande safado, grandíssimo autor, né? Eu tenho raiva dele às vezes, mas a gente tem que entender que ele está fazendo parte de um período histórico muito específico. Mas daqui a pouco falarei por que tenho raiva dele às vezes. Mas, no geral, eu gosto muito dele. Gosto muito. Até porque, olha a barba dele, muito bem feita. Meu sonho é ficar igual ele, assim. Ai, ai. Certo. E aí, a primeira obra romântica é esse A Moreninha do Macedo. Na verdade, não é a primeira valendo. Mas a primeira valendo ninguém quis ler, ninguém leu. E essa Moreninha, todo mundo leu. Né? Todo mundo leu, quando fala todo mundo leu, é a elite carioca da época que tinha como consumir e era alfabetizada. Né? Mas a gente fala todo mundo leu para ficar mais didático. Né? E aí foi um estouro mesmo. E aí é a primeira obra romântica valendo. Era que é de 44, né? Então, o Brasil se tornou independente em 22 e em 44 só, que 22 anos depois que se teve a primeira obra romântica valendo. Na prosa, na poesia veio antes, né? Como a gente já viu. Tá, vamos ver agora tipos de romances e as principais obras. E aí eu vou dar aqui, eu escolhi algumas obras, que eu vou dar uma sinopse, um pontapé inicial. Porque, assim, não contem comigo, né, isso é fato, não contem comigo para dar resumo de obra. Né, porque eu acho que isso é um desserviço para a literatura. Né, né, muitos professores tendem para isso. É tipo assim, vamos ver o resumo da obra X. Aí eu quero resumir toda a obra, e quando é só a historinha. Sendo que literatura não é isso. Né? Uma obra não é só o resumo dela, ela é muito mais que isso. Então, o que eu vou dar é o pontapé inicial para você se interessar, caso se interesse. Se quiser ler, leia. Né? Lhe dou o maior apoio aqui você ler. Né? Mas eu não vou contar toda a história e dar toda a análise da obra, porque eu acho que são de serviço. Pode ser que um dia eu faça isso, pode ser que um dia eu faça isso. Mas não vai ser agora. Certo? Às vezes a gente cai, né, nessas roubadas, né? O que a gente pode fazer? Tá. Então, romances urbanos. Né? Eles são aqueles que vão retratar os costumes da época, né? Então, se você quer entender como é que era o Rio de Janeiro no século XIX, lê o Alencar. Que tu vai entender, né? Né? A questão dos bailes, a questão da corte, a questão das relacionamentos, né? Como é que era feito, né? Tá tudo lá. Né? Então, basicamente, os romances se passavam no Rio de Janeiro, né? Na corte do Rio de Janeiro. Né? E aí tem todas as peripécias, né? Então, o herói e a heroína vão ter várias aventuras, coincidências, revelações, brigas, reatações, e no final, sempre um final feliz. Né? Você não vai ter em nenhuma obra romântica, pelo menos que eu saiba, né? Não li todas, mas todas que eu li, o final era feliz. Todas que eu li, o final era feliz. Né? Enquanto que a gente passa para a aula que vem, no realismo, não tem final feliz, pô. Nenhuma tem. Né? Das principais, o Brás Cubas, o final é pesadíssimo. Eu fiquei mal por uma semana depois que li Brás Cubas. O final é muito pesado. As negativas. O nome do capítulo final é Das Negativas. O Dom Casmurro, o final é horrível. Né? Então, assim, é um ventinho muito leve. Para com isso, cara. Olha que tudo que deixa a tua vida. O Cortiço, cara, o final do Cortiço é pesado pra caramba, é muito pesado. Ô, Bertoleza, é um final muito pesado. Né? Tu fica assim, chocado. Mas é o que eles dizem. Assim que é a realidade. Né? Mas no romantismo, vamos voltar pra cá, né? Vamos voltar pra cá. O final é feliz, né? Então tem um casal improvável que não vai acontecer nunca e do nada acontece. Aí você, que bom, né? Que bom.
Pelo menos amando, a vida pode ser boa, né? E aí, nesse sentido, podem aparecer temas mais sociais, né? De desigualdade e tal, mas não é comum. Quando for no realismo, o tema vão ser esses. Desigualdade social, pobreza, né? Com a burguesia, na verdade, não é tão boa assim como eles retratam aqui, né? Então, vamos chegar lá, mas o Machadão vem com um machado, né? Para retratar a nossa realidade. Se bem que ele fez romance romântico também para de Assis. Que são ótimos. Helena é maravilhoso. E olha que ele é tão. É muito bom isso, retratar dessa forma, porque, já dando um spoiler, né? O Machado de Assis ele fez a Helena, que é um romance romântico dele. Ele estava no romantismo. Mas ainda assim, ele não quis dar final feliz. Não quis dar. Tá aí, verdade, não quis dar. É feliz de alguma forma, é elevador, mas não é como é no Alencar, por exemplo. Vamos ver aqui algumas obras. Senão eu vou ficar nessa firulagem aqui. Né, então a gente tem aqui o Macedo, né? Com a Moreninha, que é a primeira obra romântica. Também tem As Vítimas de Algozes. Essa obra ela é muito interessante, por quê? Porque ele vai trazer o tema do abolicionismo aqui. Né? Que ele faz? Né? É legal a ideia, a proposta é boa, mas, assim, pela primeira... como é que ele poderia falar para a elite brasileira da época? Olha, cara, não é legal ser escravista, não é bacana, não. Como é que ele pode fazer isso? Né? Sem também ofender a elite e não conseguir levar a mensagem. Né? O que ele vai fazer? Ele vai botar o negro como protagonista da história, mas o negro vai ser vilão da história. Né? O negro vai ser vilão da história. Né? Então, liberte os caras, porque se deixarem eles como escravos, eles podem matar seus filhos, cuidado aí, né? Aí a elite ia ler e fala assim, opa, vamos libertar os escravos, né? Porque ele não podia contar que aquela elite vai ser abolicionista pelo motivo correto, né? Então ele botou esse motivo aí, e aí foi o que ele conseguiu, né? Macedo faz o que ele pode, né? Certo. Aí a gente vai ter aqui o Manuel Antônio de Almeida, que ele fez essa obra chamada Memória de um Sargento de Milícias, né? Que ela vai ser uma obra um pouco diferente do que o romantismo coloca, porque aqui o herói é um anti-herói, e ele vai retratar a vida na periferia. Né? Ele é quase um pré-realista, mas ele é romântico de qualquer forma. E é uma obra interessante. Então vale a pena também dar uma conferida. E aí tem aqui o Alencar, né? Que tem Senhora, tem Lucila. Lucila é maravilhoso também. Tem 5 minutos. Né? Mas o final de Lucila é muito bom. Mas esse Senhora é um livro, acho que é um dos últimos livros que ele lançou em vida. E assim, o final não tinha com muita raiva. Mas eu entendo. Só que eu não queria aquele final. Por quê? Eu não coloquei aqui, mas vou citar para vocês essa obra. Que ela é ótima. A Senhora é... Que ódio do Alencar. Tipo assim, tem um casal lá, que é a senhora e outro cara. Só que ela é muito pobre. Né? E tá lá o cara, e ela tá super apaixonada por ele. Né? Ela acha que ele é um cara super bacana. Ai, que lindo esse cara, quer ficar com ele. Só que ela era pobre. Né? Então, entre aspas, ela não tinha atrativos. Assim, ela era linda, mas não tinha atrativos. Né? E aí o cara não quis ficar com ela. Assim, ele queria, mas não queria, e aí pesou para ele o negócio do dinheiro. Tá. Né? E aí ela fica mal, né? Fica triste, chateada, você é cara escroto. O que acontece? O Alencar é maravilhoso, né? Um tio dela morre do nada e dá para ela toda a herança dele. Toda. Né? Então ela passa do nada a ser uma pessoa muito rica.
Ai, caramba. O que ela faz? Cara, é maravilhoso. Na época, né, existia algo chamado DOT. Então, hoje em dia, quando tu casas, o que acontece? Você, casa comigo, a pessoa casa, aí você vai lá e casa. Mas naquela época, né, o pai da esposa, não, o contrário, o cara que ia casar, o marido, ele tinha que dar pro cara um dinheirinho, assim, né, um trocado, né, tipo, pra ter uma troca equivalente, né, porque a mulher era a propriedade do cara, né, do pai, aí tinha que meio que pagar por isso. Escroto, né? E aí, o que rola no Senhora? Que aí parece que o Alencar está introduzindo alguma temática mais de gênero aqui. O que ele faz? A senhora lá, o que ela faz? Tá rica, então ela fala assim para ele: olha, eu quero casar contigo, tá aqui o dote. Então ela compra ele. Ela compra ele. Então ele não sabe quem é ainda. Tipo, ela chega com ele uma carta, ele tá quebrado de grana. E ela fala, vamos casar, tá aqui a grana, tô te comprando. Ela compra ele fica assim, desesperado, mas e o amor, mas eu tô pobre. E aí ele aceita, né? Então ele acaba sendo um sugar baby, né? Sugar baby, ela compra ele. É maravilhoso. E aí, quando eles vão lá se casar, ela tá com um véu, né? Quando ela tira, ele fica, não acredito, não acredito. Né? Muito bom, é incrível. Né? É incrível. Aí, a partir daí, vai gerar a obra. Se vocês quiserem ler, vão lá ler, que é muito bom. É muito bom. É ótimo. É ótimo. Cara, essa é muito bom. Já vou querer ler, hein? Lê lá, é ótimo. Ai, ela cumpre ele. É realmente muito bom. Mas, no final, fica o pé atrás, tá? Mas vocês leem e veem o que vocês acham. Essa é a minha opinião. Você vê de você, a gente bota pra jogo aqui. Professor, por favor, sem spoiler. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Hein? Mas vamos lá. O bom de tudo é que o romance romântico, no geral, eles eram folhetinescos, né? Eram de folhetim. O que é folhetim? A gente tem novela hoje, né? O folhetim foi que deu origem à novela, né? Por quê? Na época, no jornal de domingo, né? Esse tipo de coisa, saía na coluna lá o capítulo do livro, né? Que é o folhetim. Então, capítulo 1, Alencar a senhora, tá lá. E aí, como era no jornal, e eles queriam vender, então a linguagem era mais simples, ela era mais popular, para poder alcançar mais pessoas. E assim como é na novela hoje, na época também tinha aquela coisa, olha galera, não tá curtindo, muda um pouco a história, e eles mudavam para adequar, né? Então são romances bem interessantes, e é aquela coisa, todo final do capítulo desses romances, eles puxam o próximo, então tu já quer ler o outro. Aí tu vai nessa de ler um pouquinho, aí tu já quer ler o outro, aí tu já quer ler o outro, aí quando ele acabou o livro. É tipo isso. Eu. Mas eu trouxe aqui para a gente ver mais, para disparar, né? A Moreninha e os 5 minutos. Né? Vamos ver aqui a Moreninha. Moreninha é um clássico que, se fosse comédia romântica hoje, ninguém diria que é do século XIX. Ninguém diria. Porque olha qual é o papo. Né? Assim, tá aqui o Augusto, né, e a Dona Carolina. Né? Esse Augusto, ele é, a bem dizer, um cafajeste. Né? A bem dizer, ele é feito a cachorrada, né? E aí ele vai viajar, ele, mais 3 amigos, para o Gudual, tipo isso, né? Para uma ilha, passar a férias de Santana, lá em dezembro. Né? Eles vão lá, e lá na ilha, na casa que eles ficam, tem lá 4 garotas. Assim, não é um barracão também, né? Eles são tudo elite, então é um casarão. E aí, eles estão lá e tal. E aí, o amigo do Augusto fala assim, Augusto,
Seguinte, se tu não sair daqui apaixonada por alguém, você escreve um romance. Então, a questão toda é, a gente tem que ir para lá, se apaixonar por alguém e fazer um romance. Senão, o outro tem que fazer. E aí fica aí a dica, né? O que acontece no filme. Mas o louco dessa obra, né, é que tem toda uma reviravolta no final. Que tu fica assim, não é possível. Não é possível. Mas é possível sim, né? É possível sim. Né? Então, não vou falar mais nada além disso, mas é dessa onda, né? Você acha que não vai acontecer nada, e aí do nada as coisas mudam de uma forma que você, caraca, Macedo, tu me pegou mesmo. Me pegaste. Né? Então tem esse suspense, né? Tem essa reviravolta, que mostra uma pegada que você fica imerso na obra. Você fica assim, pô, eu preciso saber por que tá falando essa onda aqui. Né? E aí, é isso. Pá, Alencar 5 minutos, né? 5 minutos. Assim, eu queria, a minha vontade mesmo, era da gente ler essa obra, porque ela é pequena. Né? Ela é uma novela. O que é uma novela, em termos de literatura? A novela é a obra em prosa, que ela não é tão grande a ponto de ser um romance, nem é tão curta a ponto de ser um conto. Ela fica nesse meio termo, né? Então, é uma novela curtinha que dá para, assim, eu já li em sala de aula uma vez, né, e deu certo, mas, assim, no digital fica meio tenso, né? Porque pode ser que fique muito chato e tal, então não sei como é que dá para fazer. Mas queria ler, porque é uma obra muito legal, ela é bem divertida mesmo, bem interessante. E também eu tenho um afeto por ela porque foi a obra que caiu no meu vestibular, né? Quando eu fiz lá em 2009, vestibular, essa obra foi que caiu no romantismo, né? Então, tem um carinho, né? Tem um carinho aqui especial por ela. Mas qual é o papo dessa obra? O que ela gera? Então, o narrador protagonista da história, ele é um cara assim fútil. E aí tá frio, não sabe o que amar, né? Então ele vive num marasmo, né? A vida rotineira, né? Melancólico, né? E aí a questão toda desse romance é como que o amor, ele é uma grande coincidência, né? Ele é um grande truque do destino, né? Porque ele vai lá pegar um ônibus, só que ele se atrasa 5 minutos. Quando ele se atrasa, ele perde o ônibus. Né? E aí tem que esperar o próximo. Né? É tipo você, né? Indo pegar o Pedro Lomas, o das 7, chega lá, depois 5 minutos atrasados e perde o ônibus. Nessa pena de ônibus, que você fica com raiva, quer chegar motorista, quer quebrar tudo, você pode encontrar o amor da sua vida. Você pensou nisso? Né? E aí o que acontece? Ele sobe nesse segundo ônibus, pistola, né? E aí lá dentro do bonde, ele sente o cheiro de sândalo numa gatinha lá. Sândalo é uma especiaria oriental, né? Ele vê lá a menina super bonita, e ele fica muito afim dela. Só que aí ele não pode chegar assim com ela, assim, manda teu zap aí. Não dá, porque, enfim, ela vai embora. E aí ele começa a procurar por ela, né? Procurar por ela, indo atrás dela e tal. Mas o que ele não sabe é que ela, a Carlota, ela tem 16 anos e ela ama ele de volta. Só que ela não quer falar para ele isso porque ela tá muito doente.
Então, ela tá muito... A gente tá morrendo, praticamente, né? Tá morrendo. Né? Então, não adianta eu tentar viver um amor aqui, não é que eu tô morrendo, né? E aí, né, o romance ele é bem dinâmico, porque muita coisa acontece, né? Aí isso gera muita atenção pra gente ainda. E aí ele vai atrás dela, ela foge, e ela vai para o sítio, ele vai atrás, e não sei o que lá, ele vai atrás. Aí ele vai, ele volta, ele vai e volta, vai e volta, e vai e volta, aí chega no final da obra, que é maravilhoso. Né? Mas a questão toda é como que 5 minutos que ele se atrasou faz ele encontrar o amor da vida dele. Né? Então, o amor é isso, né, galera? Uma grande coincidência. Grande coincidência. E aí o legal da obra é que, tipo assim, essa obra é meio que como se fosse uma tentativa de realidade. Né? Que a prima dele fala assim, cara, tá sumido, tu era falastrão, tu era safada, era cachorrada, onde é que tu tá? Aí ele fala assim, minha prima, tô num sítio agora, eu vou te contar a minha história. E aí você lê a história dele contando pra ela, pra prima dele chamada D, né, chamada D. Né? E aí é legal que ele mistura fatos verídicos da época com os ficcionais dele, né? Tornando o romance bem verossímil. Então, a minha vontade era de ler com vocês 5 minutos, mas complicado, né? Complicado porque é complicado no virtual, né? Mas, quem sabe? Certo. Vamos para os indianistas agora, indianistas. Aqui, o indígena é o herói da história. Né? Assim como na poesia. E vai ser idealizado. Ele vai ser aquele honesto, apaixonado, justo, que tem a moral cristã, né? Então, eles usam isso para afirmar a nossa formação de caráter brasileiro, né? E aí, naturalmente, vão se passar em épocas remotas, né? No início da formação brasileira, e vai representar bem a natureza, nativa ainda, né? Não é aquela coisa atual, é nativa. E aí, o grande cara é o Alencar, né? Porque ele fez a trilogia indianista, né? Que é o Guarani, Iracema e o Birajara. Eu só não li o Birajara, mas Guarani eu li, porrada, Iracema é um soco no coração, Birajara eu não sei dizer, mas diz que é bom. Diz que é bom. E aí também, vamos ver aqui o Guarani. O Guarani ele basicamente é o... Sabe aquela coisa assim, então não gostou, faz melhor? Foi o que ele fez. Por quê? O Gonçalo de Magalhães, ele fez uma epopeia chamada Confederação dos Tamoios, que conta a história dos indígenas tamoios e como eles se rebelaram contra o português na época. Só que o Alencar lê, e olha que na época o Dom Pedro II adorou essa, você que é maravilhosa, uma epopeia, mas ela é muito ruim. Aí o Alencar levou assim, cara, isso aqui tá muito ruim, cara. Aí ele escreve um monte de cartas falando mal, que isso não pode ser assim. Ele fica pistola, né? E aí ele assim, não gostou? Faz melhor então. Aí então tá. Aí ele escreve o primeiro romance brasileiro que é indianista, que é o Guarani. Né? Onde a obra seria como se fosse o mito fundador brasileiro. Olha, é safado mesmo, né? Então, como é que funciona a obra? Tipo assim, a obra ela é muito intensa, porque tem de tudo. Tem amor, tem traição, tem porrada, tem guerra, incêndio, e tudo isso rolando no interior do Brasil. Né? Então, o Peri, que é o indígena justo, ele é honesto, ele tem caráter, né? Ele é aquele que representa o indígena. E tem a Ceci, né? Que é a portuguesa. Eles estão na fazenda do pai dela, né? Que é o... Esqueci o nome dele. E aí, tem também
a Isabel e o Álvaro que se amam, só que o Álvaro ama a Ceci. Né? Aí olha só já um triângulo amoroso aqui, para dar um gosto na história, um salzinho, né? Só que aí mata uma indígena. E aí os caras ficam pistola. E aí eles vão invadir lá a fazenda. Se mataram o indígena, a gente vai lá invadir a fazenda. Aí a gente descobre que quem matou foi um maluco lá do Loredano, esse doido. Né? E aí eles fazem uma rebelião, os indígenas. Queimam tudo, saqueiam a casa, querem raptar a Ceci, só que ele não deixa. Eles falam assim, amigos, sei que mataram um dos nossos, mas você não pode pegar ela, não. E aí tem uma porradaria, sangue, guerra, soco na cara, flechada. Né? E aí esse é o Guarani. Uma grande obra brasileira, Guarani. Grande obra. Eita, tem até aqui em quadrinhos, né? Para quem se interessar, tem quadrinhos que, como é uma obra bem visual, né? Bem cinematográfica, né? Dá para ser bem posto no quadrinho mesmo, né? Guarani. Eita. E aí tem também aqui o segundo romance brasileiro indianista, que é o Gupeva, da queridíssima Maria Firmina dos Reis, né? Que foi a nossa primeira escritora de prosa romântica. Né? E aí ela conta a história de amor proibido, né? Do francês Gastão e a indígena épica, né? Porque o padrasto dela, o Gupeva, né? Ele não quer deixar que eles se amem e bota obstáculos para o casal não conseguir alcançar a sua realização. Né? Então, ela é uma grande escritora. Daqui a pouco falar um pouquinho mais dela, porque ela é muito importante nesse período romântico. Vamos para o regionalismo. Né? No regionalismo, eles vão tratar do Brasil rural. Não é o costume da burguesia urbana, é o Brasil rural. E, com isso, tentar trazer alguma questão de formação do Brasil, né? Nosso caráter brasileiro. Mas, com isso, se traz também um pouco das questões sociais, principalmente da escravidão. E aí a gente vai ter aqui o Taunay com a Inocência, vamos ter aqui a Escravizaura, né? Quem viu aqui a novela Escravizaura, né? Ela é um romance do período romântico do Manuel Guimarães. Né? Escravizaura. E o Alencar aqui de novo, né? O sertanejo. Então, ele está em todas. Né? Ele está em todas. Mas, vamos ver aqui a Maria Firmina dos Reis, né? Que tem esse Úrsula. Em Úrsula, ele seria o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. E mais do que isso, ele pode ser considerado o primeiro romance da literatura afro-brasileira, porque ela foi uma mulher negra, né? Então, o primeiro romance de uma mulher negra é o Úrsula, né? Esse aqui, né? E aí ela é tão importante porque ela vai trazer o tema da abolição antes do Castro Alves, né? Então, a gente viu aula passada o Castro Alves com o navio negreiro e tudo mais. Só que aí ela já traz a discussão na literatura antes dele, nesse Úrsula. E qual é o papo desse romance? Né? É uma trágica história de amor, né? De um amor impossível, né? Entre a Úrsula e o Tancredo, né? Então, é uma história de amor impossível, como era bem ao gosto romântico, né? Amores impossíveis, né? E aí também, no romance fica muito claro como é que eram tratados os escravos negros, né? As mulheres, né? Então, é muito um debate de gênero, de classe, que ela traz no romance dele, né? E é curioso porque apesar de ser romântico, né, e o romantismo ele busca essa ideia de criar um projeto de nação, ela vem aqui criticar a nação, né? Então ela já vem com uma outra proposta num período que não está aberto para isso ainda. Né? Então ela é
bem revolucionária mesmo, né? Maria Firmina dos Reis, né? Então vale a pena conferir também. Acho que mais Úrsula do que Guteva, mas fique à vontade para que você ache mais interessante. Certo? E tem aqui os romances históricos, que eles vão contar história de épocas passadas, né? E aí mistura ficção e realidade. Né? Então, os fatos históricos, eles são um fundo essencial para o enredo e que dentro deles, aquelas pessoas históricas vão conviver e interagir com os ficcionais, vão conversar, vão debater, para tornar a história mais verossímil. Também vai ter função nacionalista, porque vão ser as histórias de conflitos, né, que vão fundar o Brasil. E a gente tem aqui, né, o Franklin Távora com Cabeleira, Bernardo Guimarães com Maurício, e o Alencar de novo, né, que não cansa, com Guerra dos Mascates, né? E aí, desses três, eu não li nenhum, né? Então eu não vou inventar de criar uma síntese, né? Sei que eles existem e que eu deveria ler. Um dia eu lerei, né? Então é isso. E é isto, meu povo. É isto. Então, por hoje ficamos por aqui, né? Uma aulinha dessa de literatura, de romantismo. Espero que tenham gostado. Muito boa a aula. Obrigado. Obrigado. Eu queria tirar uma